O mega empresário de mídia, Rupert Murdoch, é jornalista, filho de jornalista e começou sua carreira trabalhando no jornal de seu pai. Segundo Murdoch, o jornal, como conhecemos hoje, está com os seus dias contados. Sua afirmação se baseia principalmente no número de leitores e na receita publicitária, que vem diminuindo a cada ano. A saída dos vespertinos de circulação entre as décadas de 70 e 80 já era um prenúncio desse quadro. Segundo a World Association of Newspapers, entre 1995 e 2003, a circulação caiu 5% nos Estados Unidos, 3% na Europa e 2% no Japão. E de acordo com a Newspaper Association of America, a participação dos jornais no bolo publicitário baixou de 23% para 17% nos últimos 11 anos. Em 4 de cada 5 lares norte-americanos, a leitura de jornal era um hábito diário nos anos 60. Hoje, esse número caiu pela metade. A circulação média diária do Washington Post, por exemplo, passou de 780 mil para 710 mil exemplares nos últimos 5 anos. Philip Meyer diz que se essa tendência continuar, a impressão do último jornal não passará de 2040. De acordo com Murdoch, a maioria dos editores e jornalistas parece ter perdido contato com seus leitores. Aqueles entre 20 e 30 anos já não se contentam mais com um formato unilateral de informação. Além disso, o tempo se tornou escasso. As pessoas trabalham mais, passam mais tempo fora de casa e podem perder horas no trânsito. Para agravar essa situação, novas atividades e mídias ainda competem pelo tempo e a atenção dos leitores. Na faixa entre os 18 e 24 anos, o tempo despendido com notícias em jornal, rádio e TV diminuiu 31% nos últimos 10 anos, passando de 51 para 35 minutos diários. Desse modo, os meios que sintetizam a notícia e comprimem ou compartilham o tempo necessário para recebê-la acabam conquistando a preferência do público. Esse declínio do meio jornal nos remete a outros casos de uma possível substituição de mídia. O cinema e o rádio poderiam ter substituído o teatro. A TV, o videocassete e o DVD a todos os outros. Não foi o que aconteceu. Ao contrário, juntos contribuíram para que cada um deles se reinventasse. Ao ousar, o teatro reinventou a sua linguagem. O cinema investiu em tecnologia e trouxe uma nova experiência sensorial aos seus espectadores. E o videocassete e o DVD ajudaram o cinema a alavancar a bilheteria dos títulos lançados nas salas de exibição. Quando ameaçadas por outras opções, as mídias produzem novas ideias. Da qualidade dessas ideias e do uso que se fará delas, irá depender a sobrevivência do meio. Vamos acompanhar a história de uma mídia que já foi declarada morta várias vezes. O rádio, oficialmente inaugurado no Brasil em 1922, só teve autorização para comercializar publicidade cerca de 10 anos depois. Mas foi nos anos 40 que ele conheceu a sua era de ouro. Nessa época, seu impacto sobre a sociedade brasileira era maior do que aquele que a televisão viria a produzir 30 anos depois. Com a popularização da TV, a partir da década de 60, o rádio foi obrigado a rever sua programação e a redefinir seus objetivos, fazendo com que muitos programas e artistas migrassem para o novo meio. Aspectos do negócio, considerados importantes como, por exemplo, ter um auditório próprio, perderam toda a relevância. Por outro lado, estar na faixa de frequência certa, AM ou FM, passou a ser vital e a definir que tipo de programação é viável oferecer.
o rádio viveu anos de declínio e foi declarado fadado a morrer. Quando a TV tentou criar sua primeira teledramaturgia, foi buscar inspiração no teatro e teve uma experiência mal sucedida. O teleteatro era chato, uma linguagem e um visual inadequados ao novo meio. Ironicamente, a telenovela evoluiu da radionovela e trouxe uma nova linguagem para a TV. O maior sucesso radiofônico da história brasileira, O Direito de Nascer, foi copiado do rádio pela televisão com enorme sucesso, alcançando 73% de audiência. Os profissionais de rádio e teatro passaram a receber propostas milionárias para reeditar o sucesso do rádio na TV. A faixa M foi a que mais sofreu esse impacto, quando a TV passou a substituí-la como fornecedora de entretenimento. Para os donos das rádios AM, as coisas pioraram ainda mais nos anos 70, quando a FM tornou-se o canal preferencial de música. Mas o rádio não morreu. A AM foi forçada a reinventar-se e dar lugar aos noticiários e aos grandes comunicadores com mensagens que atingem as classes sociais de menor poder aquisitivo. Inventado e reinventado várias vezes, desde 2001, o meio rádio vem passando por mais uma nova revolução. Após investimentos de bilhões de dólares em infraestrutura, o serviço de rádio digital via satélite já tem nos Estados Unidos mais de 6 milhões de assinantes dispostos a pagar cerca de $10 mensais por uma assinatura. Estima-se que serão 35 milhões de ouvintes até 2010, parte de um potencial de 230 milhões de automóveis e 110 milhões de residências. Hoje, 75% dos americanos acima dos 12 anos sintonizam rádio diariamente e 94% pelo menos uma vez por semana. Em 2005, 1,5 milhão de veículos da GM e da Honda estão saindo equipados de fábrica com a nova tecnologia. Em apenas 2 anos, o custo por assinante já caiu pela metade. A receita de apenas uma das redes, a XM, decuplicou em 2 anos, atingindo 103 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2005. Nada mal para uma mídia declarada moribunda há 20 anos atrás. Estrelas do rádio convencional já têm programas no rádio digital. No programa de Howard Stern, líder de audiência, a Sirius, outra rádio por satélite, cobra $10 mil por um spot de 30 segundos e $20 mil por um merchandising. Apesar de ter metade da audiência, os preços da Sirius são os mesmos de uma rádio tradicional. Em certos casos, a sensação de ameaça cria uma perspectiva negativa. Em outros, propicia a reinvenção. O circo é uma forma de entretenimento que já não atrai espectadores, até ser reinventado por um grupo de artistas de rua canadenses. Em menos de 20 anos, o Cirque du Soleil alcançou uma receita que o campeão mundial da indústria circense só atingiu após 100 anos de existência. Adaptando a linguagem cinematográfica e televisiva com o uso sofisticado de iluminação e direção de arte, o Cirque du Soleil, ao invés de concorrer com o Ringling Brothers, criou um novo mercado ainda inexplorado, tornando a concorrência irrelevante. Com isso, atraiu um novo grupo de frequentadores dispostos a pagar preços bem superiores aos praticados pelos circos tradicionais. O resultado? Mais de 40 milhões de visitantes em 90 cidades de todo o mundo. Não por coincidência, o primeiro show da trupe nos Estados Unidos se chamava A Reinvenção do Circo. Essa reinvenção parece simples, mas na verdade é tão radical que seria muito difícil que o dono de um circo tradicional tenha o mesmo sucesso, ainda que haja capital disponível para ele. Se estivesse disposto a abandonar tudo o que fazia antes e a aprender tudo de novo, um dos antigos players talvez pudesse ter reinventado o circo. Mas a reinvenção é mais favorável a um novo player, que não tem a responsabilidade de preservar um negócio já consolidado. Uma vez que a mídia reinventada se estabelece, ela se transforma em uma nova mídia, na qual o antigo player não tem nenhuma experiência.
Desse modo, as chances para ele recuperar o tempo perdido são muito remotas. Vamos acompanhar o caso de uma indústria inteira que está deixando de se reinventar. Desde que as suas receitas começaram a despencar, a indústria fonográfica busca formas de se proteger das inovações, ao invés de utilizá-las para se reinventar. Enquanto isso, a loja virtual da Apple, iTunes, se tornou mais popular do que praticamente todos os serviços de troca gratuita de arquivos. Em apenas 2 anos, bateu a marca de 500 milhão de músicas baixadas pela internet. Uma reinvenção aqui conquistada literalmente por um novo player, o iPod. O que tudo isso tem a ver com o jornal? O que o caso das outras mídias nos ensina é que, apesar da situação difícil que atravessa, o jornal não vai desaparecer, e sim se transformar. Mas que novo formato será esse? Como o jornal irá se reinventar? Tal como a invenção, a renovação ou a reinvenção é um processo de aprendizado, de tentativa e erro. Foi dessa forma que Thomas Edison, um dos maiores inventores de todos os tempos, chegou à lâmpada elétrica, ao fonógrafo e ao cinetoscópio. Até conseguir desenvolver a primeira lâmpada elétrica funcional, Edison testou durante anos 6.000 materiais diferentes como filamentos. Ainda hoje, a forma como os grandes laboratórios farmacêuticos desenvolvem suas invenções é através da tentativa e erro de milhares de combinações de substâncias. Para cada medicamento inventado, centenas de milhares de tentativas são abandonadas. A tentativa e o erro são o dia a dia da busca pela reinvenção. A invenção, muitas vezes, se torna um monopólio do inventor. Do mesmo modo, num processo de reinvenção, só aqueles que tiverem participado ativamente do esforço de criação irão fazer parte do novo modelo de jornal. O voo pleno será um privilégio único dos que se esforçaram e se arriscaram em reconstruir o avião em pleno ar. Existe uma infinidade de hipóteses e ideias ainda não testadas para o meio jornal. Algumas, aparentemente estranhas, poderão funcionar, outras não. A capa sumário executivo com a síntese inteligente das principais notícias. O direcionamento ativo cross-mídias. O conteúdo necessário à interatividade. O jornal como um hub de comunidades e serviços. O acúmulo de dezenas de aprendizados, resultantes de centenas de ensaios, bem ou mal sucedidos, moldará a face do jornal que nossos netos estarão lendo em meados do século XXI. Você não gostaria de participar dessa invenção?